Olá, povo de Deus, povo abençoado, a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Arlindo Pessoa, esposo da missionária Eliane Pessoa, também pai do Rony Souza, o nosso filho. Atualmente nós ocupamos ali a cadeira de segundo vice-presidente. Ocupo também, pela misericórdia de Deus, a função de coordenador da Sename, a Secretaria Nacional de Missão, um órgão da CGADB. Também Deus tem nos dado esta bênção e estamos como superintendente da Escola Bíblica Dominical. Militamos aqui no Ministério IADESG, Assembleia de Deus, aqui na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, esse também que preside a nossa convenção estadual aqui do Rio de Janeiro, CEADERJ. Mas eu quero te convidar agora para participarmos desta pré-aula, uma videoaula que vai certamente te ajudar aí na ministração da escola bíblica na sua igreja. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista, que é o roteiro da nossa escola bíblica dominical, um estudo maravilhoso, comentado pelo pastor José Gonçalves e também publicado pela casa publicadora CPAD. A lição de hoje tem o título Quando Deus se revela ao homem. Eu quero dizer já aqui e deixar para você uma pergunta, quem sabe duas. Você conhece Deus falado ou Deus revelado? Como que você conhece Deus? Pois a gente percebe aqui que o título da lição está falando quando Deus se revela ao homem. A gente vem de uma série de aulas, já as 11 aulas passadas, falando sobre a fala do Satanás, a fala de Deus conversando com Satanás, e depois vendo a crise se instalando sobre a vida de Jó. Depois vem os julgamentos, vem as acusações, os discursos dos amigos de Jó, e juntamente com os discursos, Jó também com as suas respectivas respostas, ponderações. E agora a gente vai estudar sobre quando Deus se revela ao homem. Passaram os amigos de Jó, também as suas defesas, e até então, no último capítulo, no começo do capítulo 38, do capítulo 37, nenhuma manifestação de Deus. Também não significa que Deus não estava presente, mas aqui no capítulo 38, 39, 40 e 41 é o conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora. Então, esse assunto, quando Deus se revela ao homem, como diz um bom pentecostês, parece que esse negócio é realmente um dito popular dos pentecostais, é forte. Então vem comigo e vamos comer, nos alimentar um pouco mais desta palavra, falar aqui sobre a revelação de Deus, quando Deus se revela ao homem. Mas Deus se revela ao homem, mas Deus é transcendente. Se Deus é transcendente, como Deus vai se relacionar, vai se manifestar, vai se revelar a um homem que é tão pequeno? Então a dimensão é tão extensa entre Deus transcendente, Deus divino e o homem pecador. Como que há esse contato, essa manifestação, essa revelação? Mas esses assuntos, esse e outros assuntos inerentes a esse, nós vamos estudar agora em nossa pré-aula de nossa escola bíblica dominical. Eu estou com a Bíblia de auxílio aqui, que vamos estar usando ela, é a Bíblia do Expositor, é uma Bíblia de estudo feita aqui pelo pastor evangelista, um dos maiores evangelistas conhecido, Jim Swaggart. Essa Bíblia é uma versão gratuita, distribuição gratuita, foi uma campanha que ele fez e juntamente com a SBB, e fizeram aqui a distribuição de muitas Bíblias. E graças a Deus eu fui agraciado, participei de uma palestra dos tais varões, representante da SBB, e ali recebi uma Bíblia dessa para a honra e glória do Senhor, para a gente agregarmos conhecimentos da palavra do nosso Deus. Muito bem, aqui o texto áureo da nossa lição de hoje diz assim, Então o Senhor respondeu a Jó desde a
tempestade. Ou seja, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, verso 6. Deus respondeu a Jó no meio da tempestade, no meio, né, do fogo da tribulação. Vamos ver aqui. Perdão. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Mesmo Deus, com a sua transcendência, ele se revela ao homem mortal. Nós temos a leitura bíblica em classe, eu já falei aqui anteriormente. Nós vamos estudar o capítulo 38, 39, 40 e 41, os primeiros versículos. Isso é a nossa leitura bíblica em classe. Fica como um link para você ler em casa. Não aconselho apenas para ler os versículos sugeridos aqui, mas leia todo o capítulo 38, 39, 40 e 41 para uma melhor compreensão do assunto, né, e dois assuntos inerentes a esse tema que nós estaremos estudando agora. Nosso objetivo geral de hoje é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Deus é Deus de propósito. Deus não faz as coisas por fazer. Deus não se diverte com o ser humano. Deus, ele cria situações em nossa vida que Ele mesmo resolve. Deus cria situações em nossa vida, às vezes até obstáculo, para nos ensinar, porque Ele não faz nada sem propósito. Pode ter certeza de uma coisa, assim como falou um pastor, professor, ele disse assim, que quando Deus cria um problema, Ele mesmo resolve. Quando o homem cria um problema para a vida dele, para tornar-se obstáculo à oposição à sua caminhada, ele tem que resolver, ele mesmo precisa resolver. Mas quando Deus cria, Deus mesmo resolve. Não meta a mão, porque é Ele que resolve. Assim como Deus criou um problema, colocando o povo lá no Egito, minha nação, meu povo, a tua semente, Abraão, peregrinará 430 anos em terra estranha, depois eu trarei ela de volta. Ora, então Deus já tinha uma promessa. Deus colocou José no Egito e de lá levou a família de Jacó. E depois, passado o tempo, o povo cresceu no Egito. Então Deus agora tira o povo do Egito, criou uma situação que Ele mesmo precisava resolver. Ele trata com Moisés. Moisés vai para o Egito, tira o povo, aí se depara com o Mar Vermelho. Deus que tirou o povo do Egito, agora precisa passar. Mas precisa passar, como que vai passar? Se está o mar projetado diante deles. Ora, Deus que criou o problema, Ele mesmo resolve. Ele abre o mar e o povo passa a pés enxutos. Então tudo aquilo que Deus cria, Ele mesmo resolve. Pode ter certeza disso. Muito bem, meus queridos. Nós temos aqui em 3 capítulos ou 3 tópicos o estudo de hoje. Por exemplo, aqui o primeiro tópico fala a revelação de um Deus pessoal. Isso está dividido em 3 subtópicos e fala Deus que tem voz, a poderosa manifestação de Deus e o Deus que está presente. Primeiro, o Deus que tem voz. Esse primeiro tópico fala da personalidade de Deus, um Deus pessoal, um Deus que tem característica própria, um Deus que se revela ao homem, um Deus que está acima de tudo, mas um Deus que tem o prazer de conversar, de ajudar e tem propósito para a vida da sua criatura aqui na terra, a saber, nós, os salvos em Cristo Jesus. Esse Deus tem voz, o contrário do que falou o profeta Isaías a respeito dos deuses das nações. Deuses esses que tinham boca, mas não falavam, Deus que tinha pé, mas não andavam, mão, mas não apalpa. Ao contrário disso, o nosso Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que tem sentimento, é um Deus que é dotado de atributos intransferíveis e atributos transferíveis. O nosso Deus é um ser pessoal com característica própria e ele se relaciona com o ser humano. Mesmo com toda a sua transcendência, Deus se relaciona com a sua criatura. Muito bem, Deus que tem voz, Deus que fala, Deus que se revela, Deus que no momento certo Ele abre a boca e fala da instrução, orientações aos seus
criados, ou seja, a sua criatura que ele estabeleceu na terra, porém com objetivo. Deus não fala, não joga a conversa fora. Deus fala com objetivo para as nossas vidas. Segundo é a poderosa manifestação de Deus, né? Você percebe que Deus faz um silêncio desde do capítulo 2 até o 37, Deus não fala nada, Deus não se manifesta. É por isso que no início eu fiz a pergunta para você: você conhece um Deus falado ou você conhece um Deus revelado? É uma pergunta para você, isso é uma pergunta para mexer com a sua memória, com a sua mente, com o seu pensamento, com o seu raciocínio, para destravar, para você começar a pensar. Que Deus você conhece? O que você conhece de Deus? Um Deus falado ou um Deus revelado? Porque no final da nossa aula hoje, nós vamos mostrar o Deus que Jó conhecia e agora o Deus que Jó conhece. Muito bem. E Deus que está presente, mesmo no silêncio, Deus está presente. Deus não abandonou a Jó, Deus não largou Jó, criou a situação e largou Jó de qualquer maneira lá, deixa ele sofrer, eu estou me divertindo com a situação de Jó. Muito pelo contrário, Deus estava presente, é tanto que ele estava observando cada atitude, cada versão, cada palavra, cada acusação, cada fala dos seus amigos, a ponto de Deus ficar muito aborrecido com as atitudes dos seus supostos amigos, que de fato eram amigos. Há quem diga que não, mas eram amigos. Eles erraram porque tinham uma visão torta do que realmente Deus é, de fato. Nós hoje temos uma facilidade, é muito melhor conhecermos a história, conhecemos o livro de Jó, estudamos, temos todo o caminho, a rota para chegar até Jesus, quem nos proporcionou a graça através da obra salvífica na cruz do Calvário. Isso para nós pegarmos esse estudo, estudando caprichosamente, sistematicamente, nós chegamos a um denominador comum, porém no tempo deles não tinha escrita, eles tinham apenas uma tradição religiosa, essa que os fez errar e errar feio. Muito bem, o segundo tópico aqui fala a revelação de um Deus sábio. Agora Deus no início se revela como um ser pessoal. No primeiro tópico aqui no capítulo 38, ele se revela como um Deus. E 39, ele se revela como um Deus pessoal, que se revela, um Deus que tem prazer em se relacionar, um ser relacionável, é um ser que relaciona-se com a sua criatura, que tem diálogo, que tem orientação, que tem prazer de estar perto, que a acompanha, não apenas criou e deixou para que o tempo o cuide, não, muito pelo contrário, Deus acompanha o passo a passo, nada escapa dos olhares de Deus. Deus está acima de tudo, porém, Ele vê tudo aqui na terra. Creia nisso. Você conhece Deus como? Eu vou falar isso aqui sempre. Você conhece Deus como um Deus falado ou um Deus revelado? Esses assuntos nós vamos falar aqui dentro da palavra de Deus. Vem comigo e coma comigo do alimento do céu. Na mecânica celeste, ora, Deus se revela a Jó como sábio, ainda aqui no capítulo 38, se revelando a ele, mostrando a ele a mecânica celeste. Isso aqui é muito profundo. Quando nós nos achamos sábios, quando nós nos achamos que estamos dotados de muito conhecimento, somos, como dizem por aí, esse cara sou eu, nós acabamos por tropeçar, e tropeçar feio, porque quando Deus se revela a nós, mostrando a sua sabedoria, então a gente vai murchando, então reconhecemos que de fato não sabemos de nada, não queremos nem mais falar, Senhor, fala o Senhor,
as tuas palavras, a tua voz é agradável, são sábias. As minhas eu tenho atropelado, eu tenho errado. Senhor, fala o Senhor que eu ouço. Me ensina, me instrui, me orienta, porque a tua sabedoria é sobremaneira, é sobre tudo, está acima de tudo. Então, ele mostra a mecânica celeste. Ele fala aonde tu estavas, Jó. Me explica, né, a respeito da mecânica celeste, onde estava o Sol, o distanciamento do Sol e da Lua, a distribuição de todo o universo, uma coisa linda, e tudo isso funcionando harmonicamente. A questão não é apenas colocar. O que eu interesso aqui em falar não é só que Deus criou e colocou lá, mas é como isso funciona, a harmonia dessa mecânica celeste. A gente vê quando um mecânico ele abre um motor da moto e a gente percebe aquelas engrenagens, aquelas catracas que rodam e fazem outra também rodar. Por sua vez, movimenta também as válvulas que bate o óleo dentro do motor e lubrifica todo o motor. Então aquela mecânica toda interior do motor, você vai, clica num botão de uma moto ou de um carro e acelera, mas você não sabe exatamente como que funciona lá dentro do motor, a mecânica, a harmonia de cada peça, engrenada em cada peça. Então Jó, ele ouve essa orientação, essa fala de Deus falando da mecânica celeste, como funciona, como Deus estabeleceu tudo isso, e Deus começa a pegar pesado com Jó, porque Jó tentou falar que era sábio, tentou se justificar. Se você se acha justo, nunca tente se justificar para Deus, porque a nossa justiça diante de Deus é como um trapo de imundícias. Assim falou o profeta Isaías. Segundo aqui, subtópico diz, na dinâmica da vida. Ele mostra como quem soltou as amarras do jumento montês, quem fez quem soltou ele, deixou dele ser doméstico para ser um animal selvagem. Me explica como as corças dão as suas crias, como o leão se alimenta e alimenta o seu filhote, como Deus sustenta a águia e o falcão. Ele começou a falar da dinâmica da vida. Imagina só a beleza de uma semente que Deus criou. Aleluia, Deus. A semente cai no chão, ela germina, vira ali um arbusto, uma árvore, uma planta cimenteira, frutífera, não sei, mas como aquilo gera, a flor sai de dentro da própria árvore, do broto, abre e ali torna-se um pequeno fruto que se desenvolve, cresce e amadurece, alimenta as pessoas, alimenta a gente, e ali também produz outras sementes que serão outras árvores, outras plantas, outros arbustos. Que coisa linda! Então Deus mostra essa sabedoria falando da mecânica da vida. Oh, aleluia! Imagina só, eu poder estar falando e ao mesmo tempo estar ouvindo e vendo a minha imagem sendo projetada por esta câmera. Que coisa linda! Tudo isso a gente acha o homem criou. Não, o homem apenas trouxe a existência porque Deus criou todas essas coisas. Foi Deus que criou o homem com essa inteligência, mas a sabedoria de Deus está infinitamente superior à sabedoria dos homens. Terceiro e último do tópico 2 diz assim, na necessidade de se conhecer melhor a Deus. É aqui nesse sentido. Quando Jó ouve
toda esta sabedoria? Então Jó procura aquela sabedoria que ele estava defendendo, porque ele mesmo afirmou: eu defenderei, até a morte ele estava dizendo: defenderei a minha causa perante o Senhor, perante Deus. Eu vou defender, eu vou me defender diante de Deus, basta, não quero mais questionar, não quero fazer mais a minha defesa, as acusações de vocês, ou seja, dos amigos dele. Agora eu vou procurar a Deus, e a minha causa eu defenderei perante a Deus. A gente sabia que era um homem justo, era um homem bom, mas quem somos nós para entrar em pleito com Deus? Deus não castigou a Jó, Deus criou toda aquela situação e ele mesmo ia resolver, mas ele deu uma chamada em Jó e isso construiu um Jó diferente. É isso que eu quero mostrar para você, construiu um Jó diferente. E eu volto a te perguntar: você conhece um Deus falado ou conhece um Deus revelado? Oh, aleluia! Jó, depois de ouvir os conselhos de Deus, ele fala: eu conhecia de ouvir falar. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, é diferente. Eu te conhecia como um Deus falado, um Deus verbalizado. Eu ouvia falar do Senhor. Alguém, os mais antigos da tradição religiosa, falava sobre o Senhor, mas tudo que nós falamos sobre Deus é limitado. Deus é além disso. E Jó, diante de tantas explicações e beleza da exposição da sabedoria divina para a vida de Jó, ele diz: mas agora, Senhor, agora é diferente. Os meus olhos te veem, eu sabia, eu te conhecia de ouvir falar de um Deus falado, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço como um Deus revelado. O Senhor se revela a mim, ninguém pode se justificar diante do Senhor, ninguém pode entrar em pleito contigo, Senhor, porque já começa perdendo, ninguém pode se sentir superior, até mesmo porque aquele que quis ser igual a Deus foi precipitado do céu, a saber, o antigo Lúcifer, que é conhecido como Satanás. Ninguém jamais pode tentar se igualar a Deus, pois o tombo será triste e será grande. Mas que Deus aqui criou a situação para Jó, o problema para Jó, ele mesmo resolveu. Ele não condenou a Jó, mas não deixou de ensinar. O ensinamento, a repreensão de Deus revelada numa mensagem pelo nosso pastor, pelo alguém que está ali encarregado de fazer aquela repreensão, deve ser aceitada com prazer e dar muito bem-vindo a ela, porque nós certamente, se analisarmos direito, depois de uma repreensão, depois de um conselho, depois de uma orientação vinda de Deus, sairemos sempre mais sábios, mais fortalecidos, melhores, como servos de Deus, como trabalhadores na seara do Senhor. Terceiro e último tópico, aqui da nossa lição de número 12, o tema: Deus se revelando ao homem, que Deus se revela ao homem. Bem, a revelação de um Deus poderoso e justo. Agora aqui sim, Deus faz aqui uma analogia. Jó escreve falando sobre o Behemoth e o Leviatã, dois animais. Animais esses que tinham a sua força. Jó descreve aqui a respeito desses animais, que eles tinham a força entranhada em seus nervos, em seus músculos. Os seus ossos eram como tubos de bronze e como barras de ferro era a estrutura óssea desses animais. Tudo que eles intentavam fazer, eles faziam porque a sua força é sobrenatural. E o Leviatã movimentando a sua cauda, falando de um animal da terra e outro animal da água. Esse animal movimenta a cauda para onde quer e é terrível em suas ações. Não se pode dominar. És tu sabes, Jó, como dominar? Dá para tu domar um animal desse com um anzol, com uma corda e por aí vai. Vai, Jó. Tu tem o controle desse animal? Então é o seguinte, Jó, se você não tem o controle desses animais, como você pode se justificar diante de mim? Como você pode se sentir
forte, você pode se sentir o tal. Não, Jó, você não pode, se você não domina o Beomote e muito menos o Leviatã, aquele que na sua ação de Jó até a tristeza pula de alegria. É isso aqui que eu gostaria de ressaltar. Cuidado, já ouvi tantos pregadores falar a respeito de Deus e falando diante dele até a tristeza salta de alegria, pegando aqui uma interpretação errada daqui do livro de Jó. Ele está se referindo a um animal, ao Beomote, e o Leviatã não está se referindo a Deus. Claro que Deus é superior a esses animais. Diante do Senhor, até o morto volta a reviver. A gente sabe disso, né? Não vamos aqui fazer uma crítica infundada, mas a crítica que eu estou falando é na questão da interpretação bíblica, não é apenas no falar. Então ele falou: Jó, se tu não pode domar um animal desse, como você pode achar que pode ter o controle de tudo? Então Deus se manifesta como todo-poderoso. Jó e os amigos de Jó não erraram quando falaram da justiça de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. Sim, os amigos de Jó erraram quando eles esqueceram de também exaltar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Deus trabalha com o seu poder, mas sempre com a sua misericórdia. Quando eu falo do poder de Deus, da justiça de Deus, e não coloco a misericórdia e o amor de Deus, eu estou querendo fazer medo em pessoas, eu estou querendo criar estigmas em pessoas, porque Deus não é assim. Deus trabalha com todas as suas ferramentas em mão. Ele usa a justiça, o seu poder, mas também a misericórdia, porque se não fosse a misericórdia de Deus, aonde você estava? Se não fosse a misericórdia de Deus, aonde eu estava? Aonde nós estávamos? Se não fosse a misericórdia de Deus. Então Deus, quando vai agir, tratando-se da humanidade, da criação dele aqui na terra, ele usa todas as suas ferramentas, ele coloca ao dispor para usar. Se ele usa a justiça e o seu poder, ele usa o amor, a misericórdia também, porque senão a gente já era. Então nunca fale aquilo que Deus não gostaria de falar, aquilo que Deus não falou. Não use a Bíblia para falar o que o autor não falou. Interprete corretamente, deixe que a Bíblia interprete a Bíblia, e devemos buscar essa interpretação e revelação do Espírito Santo, e também, principalmente, na palavra. Deixe que a palavra explique a palavra. Nós estamos aqui encaminhando já para o final, que diz aqui o segundo subtópico e o último do tópico 3, a justiça e graça de Deus. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Beomote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Esse mundo é muito complexo. Nós não podemos resolver todas as coisas como gostaríamos de resolver todas as coisas, como gostaríamos que a nossa família, alguém da nossa família, viesse entender o plano de salvação, como se a gente pudesse abrir a cabeça da pessoa, colocar essas palavras de convencimento na mente deles, fechar de novo, mas isso não foi dado a nós, esse poder. O Senhor disse para nós pregarmos e convencer. Isso é tarefa do Espírito Santo, não devemos fazer o que é para Deus fazer. Quando Ele se coloca para fazer, quando a palavra diz que é Ele que vai fazer, é Ele que vai fazer. Os problemas que Ele cria, Ele resolve. Os problemas que nós criamos, devemos nós também resolvermos esses problemas. Mas entendemos pela palavra de Deus que a nossa função é pregar a palavra de Deus, fazer a obra do Senhor sabiamente. Então o Espírito Santo é que vai convencer o homem do seu pecado, do juízo e da justiça. Nós encerramos a nossa pré-aula de hoje aqui, fazendo o voto que ela venha ser útil para a sua vida, para você estar aí na sua sala de aula juntamente com os alunos, sendo bênção de Deus. Utilize esse conteúdo, estude o roteiro, a revista, e não esqueça de estudar principalmente aqui os 4 capítulos finais aqui da Bíblia, né? Não ainda tem o 42, mas esses últimos aqui, 38, 39, 40 e 41, porque o tema é profundo. Deus se revela ao homem. Deus se revela e tem interesse em falar dos seus planos e seus projetos para a sua vida. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, assim querendo o nosso Deus.